Boa gravação pra vocês. Valeu. Tchau, valeu. Nada não. Ai, Dá pra dar tchau. saco. Olá pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do Sofá do Vale e o nosso convidado de hoje é Cristiano Cruel, trabalha com a gente no Startse. Eu vou pedir para ele em 30 segundinhos se apresentar. Quem é Cristiano Cruel? Ah, tá bom, obrigado, Nath. Bom, o Cruel eu acho que é um cinquentão, querendo ser trintão. E eu sempre fui muito apaixonado por esse mundo de inovação, disrupções e tecnologia, né? Sempre fui muito empreendedor, já fiz coisas que deu muito certo, coisas que deu muito errado. Nos últimos 15 anos eu estava trabalhando muito no Brasil, muito com projetos corporativos, com grandes empresas lá. Sim. Só que eu tinha uma inquietude, que eu achava que algo muito diferente ia acontecer no mundo dos negócios. E aí, o ano passado, minha família topou, minha mulher e meu filho toparam. A gente foi tirar um sabático no Texas, em Austin, porque eu queria mergulhar dentro de um startup community. E através disso eu conheci uma turma muito legal, uns caras muito bacanas, muito diferentes, que ficaram me cantando e me contando uma história chamada Startse. Então eu voltei pro Brasil e me juntei nesse projeto incrível que é a Startse. Cruel, é o seguinte, a gente começa com um bate-bola rapidinho. Então assim, eu vou te fazer umas perguntas, a primeira coisa que vem na tua cabeça, só para dar uma descontraída. Qual cidade do Vale você mais gosta? São Francisco. Elon Musk e Steve Jobs? Musk. Amazon ou Google? Amazon. Carro autônomo ou drones? Carro autônomo. Uma característica do Vale? Esse jeito de colaborar competindo ou competindo colaborando. Você trabalhou muitos anos, que nem você comentou, com empresas, consultoria e sempre muito ligado a esse mundo de grande corporação, né? O que você acha que mudou? Eu venho aqui no Vale há quase 30 anos. Nos últimos 6, 7 anos é muito diferente. Então, e isso eu traço assim, essa comparação com as grandes empresas. Nos últimos 30 anos, ou talvez antes disso, as organizações vieram se desenhando num formato que era assim, crescer muito, e elas tinham que criar o que a gente chama de mecanismos de gestão e de governança para conseguir lidar com esse gigantismo. Mesmo incorporando tecnologia, era um processo um pouco de melhorar sempre. E eu tive a sorte, há 30 anos atrás, vi nascer aqui a história do primeiro computador, a rede dos computadorzinhos, depois a mãe de todas as redes, a internet, certo? Legal. Então sempre surgiu empresas e tecnologia aqui. Mas nesses últimos 7, 8 anos é dramática a diferença. Se eu olho para as grandes empresas hoje, é muito parecido. Então a gente veio consolidando práticas de gestão nas empresas, modelos de como era governado, era muito comum chamar em boas práticas. Só que agora esculhambou o jogo dos negócios. Hoje a democratização do empreendedorismo, o alcance que as pessoas têm em tecnologias e em mercados, transformou totalmente isso. Então, para mim, nós vamos viver o maior impacto de todos em tecnologia hoje no mundo corporativo se chama tecnologia de gestão. Nós vamos ter que mudar completamente a maneira como as empresas se desenhavam, planejavam, definiam estratégias, contratavam as pessoas, retinham as pessoas, se organizavam como organograma, ou processos, ou unidades de negócio, ou sei lá o que. Mas vem aí uma nova onda que vai redesenhar como as empresas são criadas e geridas no mundo. Acho que vai muito em linha com o que a gente vê que já está sendo criado aqui, né? Você vê empresas aqui que tem um modelo de gestão completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Eu acho que a primeiro olhar, a empresa old school, quando ela vê tudo isso, ela tenta ficar moderninha. E às vezes você vê, ela cria espaços de inovação nas empresas, pinta as paredes coloridas, cria aquele... né? E muitas vezes você vê que são, na verdade, tentativas das empresas de tentar criar uma imagem de algo que ainda não é a identidade dela. Perfeito. Então, em alguns momentos, pega o ridículo dessa história, porque você vê que não está na essência, não está nessa coisa que chama na cultura, né? Na cultura. Que é difícil de definir, mas não é muito da cultura. Mas esse presidente da GE falou recentemente como é que é. Ninguém mais quer trabalhar numa empresa old school. Ninguém mais quer comprar produtos de uma empresa old school. E ninguém mais quer investir em empresas old school. Os concorrentes eram estabelecidos. GM brigava com a Ford, Telecom A brigava com a Telecom B. A gente está vendo hoje uma disrupção, a gente não sabe onde é que vem o tiro. E isso causa uma instabilidade enorme nas organizações, mas isso está posto. A sua pergunta no início foi Amazon ou Google, né? Pois eu li recentemente que buscas online por produto hoje
eu não quero mentir, mas eu acho que entre 30% e 40% já se dá dentro da Amazon. Perfeito. Ou seja, é a Amazon disruptando o Google. É isso aí. Então o que a gente vai ver também é, entre esses grandes players, uma disputa transversal de negócio. O Jeff Bezos, ele fala, né? Eu não sei qual é o teu mercado, mas eu vou destruir, né? Tipo, ele realmente é uma empresa que está se reinventando, né? A Amazon levantou já de capital de risco 2,1 bilhões de dólares. Então essa é a grana investida por isso que ela é louca, não para de fazer as coisas. Quem é que tem acesso a capital tanto assim, né? E por isso que ela vai derrubar muita coisa ainda. Não sei quem para em algum momento, eu acho também vai ser normal a gente começar a ver agora nos próximos tempos, aumentando muito a crítica para com o F3A, né? F3A, Facebook, Amazon, Alphabet e Apple. Sim. Essas são tão poderosas, tão estabelecidas, que a gente vai ver a imprensa, de maneira geral, muita gente começando a criticar o problema dos empregos, o problema de pagar pouco imposto, o problema de o poder deles é tão grande que eles conseguem fazer manipulações, mesmo que se digam do bem. Cruel, você começou nessa parte de corporações e hoje você está na Startse, que é uma startup. Mas como é que foi essa mudança para você? Você acha que Austin também teve uma importância ali para... Total. Qualquer um que nos escute e esteja interessado nisso, viajar é a palavra-chave. Sair do seu casulo, viver experiências diferentes, se colocar à prova. Então a experiência particular em Austin foi fantástica, a gente teve que mudar tudo, então a gente fica muito mais propenso a ouvir, discutir, ver e aprender, né? Eu acho que todos somos impelidos a mudar por algum tipo de provocação, assim, que acontece, aí vem a inquietude. Sim. Mas sim, viver fora ou viver em lugares diferentes é fundamental para entender essa mudança. E eu acho que as pessoas, no fundo, as pessoas não gostam de mudar. As pessoas ainda preferem voltar para um passado infeliz do que avançar para um futuro incerto. Mas você vê, naturalmente, a vida corporativa, ela sempre foi da corporação mãe que protegia. Então ela protegia, ela dava uma coisa chamada carreira. Perfeito. Então ele dava um sobrenome, porque era o João @ uma grande corporação, e aquilo vai criando uma situação de conforto ou de proteção, o que é muito bom, bacana, mas muitas vezes as organizações, aquilo também é uma falácia, porque elas não conseguem sustentar aquilo. Aí você vê executivos com 50, 60 anos demitido. E eles perdem total referência de qualquer coisa. Então, eu acho que às vezes era uma falsa segurança também, né? Sim, e aí, eu acho que viver um ambiente meio startup, embora a Startse já tenha crescido bastante, a gente já tem, né? Ter um estilo mais descomplicado, como a gente consegue gerir Startse, só com um time bom, com liberdade para as pessoas fazerem, né? A gente brinca na Startse lá, a gente não gosta de mandar, a gente gosta de não obedecer. Então, essa é a regra nossa. Eu acho que essa é a grande discussão no mundo dos executivos hoje das grandes empresas. Como retornar o espírito empreendedor que um dia o fundador teve. Perfeito, porque toda grande empresa, em algum determinado momento, ela teve um começo, alguém que foi ali, perdeu aquela ousadia toda que no início teve, né? Que é o risco. Quando o mundo mudava naquela velocidade, assim, o pace do mundo era assim, tudo bem. Só que o mundão hoje está assim. Então é isso que mudou completamente. E antigamente não existiria como surgir uma montadora de automóveis que fosse fazer frente à GM e à Ford. O problema da GM era o problema da Ford. Então elas conviviam com aquilo. Aí surge um entrante novo desse, um Tesla da vida, que nossa, quase nunca ninguém viu chegar. Quando chegou chegando, né? Mas quando chegou foi. Então, e a gente vai ver isso em muitas coisas. Você acha que assim, para manter essa essência de startup e conseguir manter essa cultura? Não, legal. Eu acho que existem os dois lados desse negócio. Mas primeiro, é como eu, dentro de uma grande organização, trago esse espírito de startups para novos projetos, novos negócios. Tá? Existem basicamente hoje dois cenários que estão tentando se entender. Um é separa e cria módulos separados. Por isso que algumas empresas criam as suas aceleradoras, são tentativas de criar grupos separados e lá a regra é diferente. A segunda agora, que é que o novo livro do Eric Ries propõe, do Startup Way, ele diz que assim como a gente não tinha marketing nas organizações, não existia essa função, esse departamento, nós vamos ver agora o surgimento de uma função nova chamada entrepreneurship. Então, assim como tem o cara de marketing, vai ter o cara de empreendedorismo. A empresa do futuro é aquela que vai aprender a se conectar nesse ecossistema externo para acelerar a sua inovação, para entender melhores oportunidades. Tá? Então, isso é empresa grande. É muito fácil startup pensar do jeito que é, porque ela não tem recurso.
Sim. Ela não tem o que perder. Então essa lógica é tudo ou nada. Fail fast, fail soon, é óbvio que combina muito com startup. Realmente o que a gente vê é que as startups que realmente engatam e começam a crescer muito, elas começam a sofrer a dor das grandes organizações. Perfeito. E daí ela deixa de ser empreendedora e começa a administrar. O Musk chega a dizer que são 3 estágios, é building, development e depois administration. Então o final dessa história já é muito gestão. E aí ela começa a ficar com cara de o que nós tratamos como old school. Agora, o que a gente vê também são grandes organizações novas e modernas que nasceram como startups, hoje são conglomerados e de alguma forma elas conseguem manter esse espírito e essa pegada. Exemplo, Google. Amazon. A Amazon é um fenômeno que eles estão inventando. Você sabe que o primeiro projeto... Sim, tá aqui, ó, atrás de você. Se eu falar, ela responde. Alexa, hi. O time que fez o Alexa, antes ele tinha feito um outro projeto interno, tinha sido um fracasso total. Só que em vez de ele demitir todo o time, ele diz, não, agora vocês vão fazer outra coisa. Então essas organizações para mim são organizações mais modernas. Elas já são conglomerados, só que elas conseguem manter essa vibe, esse jeito, esse estilo rompedor que é muito tipo do moonshot, né? Mas eu acho que daqui a 50 anos talvez a gente olhe para essa época e diz, nossa, que momento incrível de ter vivido aquela época e visto toda essa transformação ocorrer. Ela não se limita ao business dela, até porque ela com certeza, né, o Jeff Bezos e todos eles ali, acreditam que daqui a pouco talvez o marketplace, a Amazon, não exista mais. Porque eles vão em várias frentes completamente diferentes, então eles já nasceram com essa característica de explorar outros mercados. Eu não vou me limitar ao que eu me propus a fazer, né? Como uma grande corporação normalmente funciona? Ela funciona meio por projetos. Então, eu chego lá no board e digo, eu quero fazer esse projeto. A pergunta que volta é assim, qual é o ROI? Qual é o ROI, né? Qual é o retorno desse investimento? Aí eu tenho que provar que esse projeto tem baixa chance de dar errado e tem uma grande possibilidade de retorno, ok? Quando você faz isso, geralmente você está propondo projetos que são muito óbvios. Sim, perfeito. Por quê? Porque para mim conseguir ver certeza, ele tem que ser muito adjacente do que eu faço. O Jeff Bezos diz uma frase diferente. Ele diz o seguinte, se tiver 10% de dar chance, vamos jogar esse. A gente não tem essa cultura de enxergar a falha como um aprendizado. A gente tem a cultura de enxergar a falha como uma pessoa que não deu certo. Você vê hoje uma mudança? Eu acho muito difícil, assim, Zig Ziglar, que é um cara meio assim de autoajuda, que está antigão, ele dizia, falha é um evento, não uma pessoa. Os Estados Unidos é um dos países mais tolerantes à quebradeira, à falência. Não à toa, 2/3 dos unicórnios nasceram aqui. Mas quando a gente diz muito fail fast, fail soon, eu acho que a gente está tentando dizer learn fast, learn soon. Eu e você, nossos avós estudavam na mesma escola, então é feio errar. Assim, é feio, você vai ser apontado lá no clube. Marcado. Lá no clube vão apontar que ele é o que não falhou, deu certo. Que quebrou, que não deu certo. Aqui em São Francisco é diferente a pegada. Tem outra vibe, não é a tolerância da pessoa que faz mal para outro. Perfeito. Não, é uma tolerância para as pessoas que tentaram fazer uma coisa muito melhor para todo mundo. Consequentemente, você consegue ser mais ousado, né? Se você sabe que as pessoas vão tolerar a tua falha, eu me sinto mais confortável em tentar um projeto ousado, porque eu sei que dali meu emprego não está em risco. Porque a gente gosta de dizer que o brasileiro é empreendedor. De fato é empreendedor. Mas ele é um empreendedor virador, ele se vira, ele vai lá, mas é um empreendedorismo muito pouco inovador. Sim. Então ele é muito empreendedor, pouco inovador. Ele gosta de empreender comprando por 5, vendendo por 10. Canalizar talvez esse espírito por uma habilidade realmente inovadora. Nós imaginar essa crítica que tem, né, que o brasileiro só faz negócio pensando no Brasil. Ele não pensa em escalar mundo, ele não pensa... Aí você vê Portugal, Uruguai, Israel... Irlanda, países só com dimensões pequenas, imaginando ganhar grandes mercados. E o Startse está fazendo esse programa de levar esse empreendedorismo, a aula de empreendedorismo startupeiro para adolescentes. Ela é um empreendedorismo já te vi. E você tem que forçar mesmo os adolescentes a eles ousarem mais, eles moonshot. E quando você começa a pegar, é brilhante ver eles imaginando um mundo novo. Eu acho que assim, esses dois componentes tem que ter no país do futuro, educação e liberdade. Mas você sabe, eu tenho um irmão... Ele tem 7 anos, né? 8 anos. E ele já vive um pouco nessa realidade meio vale, porque eu converso muito com ele, e ele é super interessado e tal. E quando eu falo com ele, às vezes eu converso algumas coisas e ele chega para os amiguinhos dele e fala assim,
Não, eu já falei pro meu pai que eu não preciso mais aprender inglês. Porque daqui a pouco o Google tá na nossa cabeça. Por que eu tenho que aprender inglês agora? Eu vou saber falar 70 línguas. Os amigos dele falam assim. A gente fez um livrinho, que é o livrinho de como é que a gente vai estar daqui 20 anos. Então a gente fez várias frasezinhas de o que eu acho que ele vai estar fazendo, o que ele acha que eu vou ter feito. E aí eu coloquei o que eu acho que ele vai fazer de profissão. E aí eu falei assim, Gu, eu acho que... Porque ele já falou que vai ser engenheiro civil, né? Aí ele falou, eu acho que você vai ser engenheiro civil, mas voltado para a realidade virtual. Aí ele falou, eu gosto daquele óculos, né? Quando você tem a criança inserida nesse mundo, quando você pega ali da base, é engraçado porque ela já nasce com essa cabeça, né? Aquilo passa a ser uma realidade para ela e aí, consequentemente, você passa a ser mais ousado, você passa a acreditar que você pode fazer mais coisas. Então, eu acho que assim, eu acredito muito nesse projeto de base, sabe? Eu acredito muito... E o que eu sinto falta no Brasil é mais do que aqui, a gente usa o termo STEAM, né? Tem que ter fundamentos de Science, Technology, Engineering, Arts and Math. E matemática. O mercado no Brasil, para a corporação brasileira, ele era de alguma forma protegido. Então era sempre assim, puxa, no Brasil é tão difícil fazer negócio, que as outras companhias também entravam meio... Só que eu acho que hoje, sem fazer alusão barata, né, ao Vale do Silício, mas todo mundo que está no Brasil hoje e clicou aqui, clicou ali, deixou um centavo aqui, né? Sim. Então, perfeito. assim, a gente está, de fato, consumindo mais a inteligência criada por outros. Então, tem muita gente hoje que luta contra a mudança num estilo muito corporativista, assim, né? Quem está ganhando o jogo não gosta de mudança de regras. O status quo é uma coisa que joga, no final faz mal. Ele facilita aquele que está ali, incumbente, liderando, mas ele vai queimar gerações na frente. A inovação, ela está no mundo. O que ela tem que ficar atenta? Quais são os canais hoje que ela talvez possa estar mais de olho e mais próximo disso? Eu acho que todo mundo já aceita hoje que qualquer organização ela vai ter que ter essa ambidestria. Ela tem que chutar com as duas pernas. Comer com a mão esquerda e com a mão direita. Ela vai ter que pensar com os dois lados do cérebro, ela vai ter que fazer isso, certo? Um lado é muito esse lado orientado à organização, gestão por controle, performance e eficiência. Do outro lado, esse mindset de ruptura, inovação mais radical. E se você olhar bem, são dois modelos que eles são quase contraditórios. Só que a gente vê que as organizações vão ter que aprender a lidar com esse mindset duplo, assim. Porque se você pega uma organização também que tem uma operação fabril intensa, melhorando no Seis Sigma, melhorando em detalhes, e você vem com o papo de vamos errar, vamos mudar, também é um papo muito louco. Então a gente tem que entender em que momento, em que local isso tem que funcionar. Nós, como seres humanos, nós temos que saber qual é o momento de ser melhor naquilo e qual é o momento em que aquilo virou um status quo e está fazendo mal, porque a gente não está tendo a capacidade de mudar, né? A visão dual do que é uma organização, não sei como, mas só assim as organizações vão se sustentar. Porque só ficar criando coisinhas sem dar sustentação, não sei, mas um data center do Google não funciona os caras lá decidindo o que vão fazer hoje, né? Uma pessoa inovadora, ela não pode ser só criativa. É belo, mas funciona, que nem dizia o Steve Jobs, né? Perfeito. Eu acho que a organização do futuro, ela vai ter que usar a máquina inteira. Os dois lados do cérebro dela. Usar só um não vai ser diferencial. Você sabe que você comentou esse negócio dos dois lados. Eu fiz um curso de neurobranding. E aí eu depois comecei a ler uns estudos de caso e tal. E vou te dar uma dica. Se você quiser tirar o sim de uma pessoa, fala do lado do ouvido direito dela. Pega do outro lado. É sério, tem uma estatística que se você fala do lado direito do ouvido, você tem mais probabilidade de receber sim do que do lado esquerdo. E se tiver numa cadeira confortável também. Então, legal. Quando você quiser alguma coisa com a Karina, põe ela no sofá, do lado direito dela e pede. Agora eu descobri meu problema. A gente dorme e ela fica desse lado, então eu só falo do lado esquerdo, por isso que não tá rolando. Cruel, obrigada mais uma vez. Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Vou pedir para vocês mais uma vez compartilhem. Quanto mais pessoas puderem ter acesso, essas informações chegarem a mais pessoas, com certeza a gente vai conseguir disseminar bastante essa cultura, esse mindset. Então compartilhem, deem um like, ativem os sininhos de notificação e eu vejo vocês no próximo episódio do Sofá do Vale.